sim. Bom, então já falamos de acordo de sócios, né? Acho que também uma outra estrutura que está muito em voga agora, né? Pela situação do país e tudo mais, né? São as offshore, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho as vantagens da gente ter uma offshore, né? A gente não, né? Um investidor queira ter uma offshore, né? Isso é uma coisa que eu tenho olhado bastante agora, porque até já trabalhamos com alguns clientes por conta do risco Brasil. Uhum, É uma questão assim que os clientes se preocupam muito hoje. uhum, E ele é um instrumento complementar para offshore. Então o cliente já tem uma offshore, já se preocupou com a sucessão patrimonial dele, já se preocupou com a tributação e daqui a pouco ele está se preocupando com a diversificação de patrimônio. Se acontece muita coisa ruim aqui, eu tenho uma reserva. E eu acho que está se tornando um instrumento cada vez mais interessante. Ele não é um instrumento muito difícil de se trabalhar, a gente sabe, tu trabalha muito com sim. isso, né? Uhum. É, um, é uma uma empresa que não é difícil de se fazer, né? É E importante tu falar isso, né? Porque às vezes quando eu falo para os investidores de offshore, os caras pensam, meu Deus do céu, né? É um bicho de sete cabeças, né? Mas eu acho que dependendo da jurisdição que vai abrir, é mais fácil que abrir uma empresa no Brasil, quase, né? não, E, e tem uma outra coisa assim, que tem muita gente vendendo offshore sem saber o que é, uhum, e aí vende uma dificuldade que não existe. uhum, Então é uma empresa, tu vai escolher o país que tu quer fazer, se é nos Estados Unidos, existe 2 ou 3 estados, cada estado tem uma diferença, né? uhum, Tem Delaware que ela é um pouco mais livre, e aí tu tem um uhum, pouco mais de descrição. Tu uhum, faz na Flórida, não tem tanta descrição, mas é um pouco mais barato. uhum. Tu quer fazer uma BVI nas Ilhas Caimã. E aí, claro, hoje em dia tu não tem mais descrição depois da lei das offshore. Tem que declarar tudo isso no imposto de renda e tu vai ter que pagar um ganho de capital. Eu até acho que esse ganho de capital que acabou vindo com a legislação e que vai ser cobrado a partir do ano que vem, não sei se ele é tão ruim, porque tu acaba tendo todo esse dinheiro que estava fora do país tributado. Sim. Só Para que, quem pretende usar ele no curto prazo é bom até, né? Porque tu vai exato. atualizando ele, né? Agora quem mandou lá 20 anos atrás e quer resgatar agora aí complica, né? Um pouco, É. né? Daí é melhor ele ir para fora gastar lá, né? Um incentivo para gastar lá fora do que trazer ele para cá, né? Até agora aconteceu isso e também tirou um pouco da descrição. Uhum. Mas enfim, eu acredito que ele é um instrumento muito bom, um instrumento complementar para quem tem a holding e um instrumento de segurança. Isso. E eu acho que não é um bicho de 7 cabeças que se vende talvez para se cobrar um pouco mais de honorários. Eu acho que É, não é tudo isso e é uma coisa que o empresário tem que pensar. E tem que claro. pensar com bastante carinho, que é um momento bem oportuno para fazer isso. Quem tem o capital e que tem a oportunidade de fazer, eu acho que tem que começar a pensar nisso. E vai fazendo aos poucos, né? Manda um pouco agora esse É. ano, um pouco ano que vem, né? Não precisa mandar tudo uma vez só, né? E pode fazer pela própria holding. É, A holding pode ser a dona da LC ou da BVI, enfim, o instrumento que se optar por fazer, sabe? perfeito. Eu acho que é um instrumento extremamente interessante. Não, e tem aspectos também além do tributário, né? Tem um aspecto também de sucessório na offshore, né? Exato. Como a gente não está numa jurisdição diferente, é outras regras, né? Então pode dividir o patrimônio ali, né? Escolher, né? Fazer um trust ali da forma que achar mais adequada. E também tem a questão da segurança jurídica, né? Então, quem é empresário aí sabe, né? Às vezes acorda de manhã, toma um bacenjude, né? Vai olhar ali as contas, o que aconteceu aqui, né? E infelizmente acontece, né? Você deve ver inúmeras vezes isso no teu dia a dia, né? E offshore não é bem assim, né? Para Exato. chegar lá tem todo um rito, né? Muito mais difícil, né? Aí nós estávamos falando antes de blindagem patrimonial, quando nós vamos começar a falar em blindagem patrimonial offshore, aí nós começamos a falar em blindagem patrimonial de uma maneira mais perto de blindagem patrimonial, né? Exato. Porque vai vir aí um juiz que a gente não pode falar o nome, vai mandar uma ordem judicial lá pro Panamá para dizer pro cara, pro gerente da conta lá bloquear, o cara vai dizer, nem conheço quem que é esse careca aí, pode mandar 10 ordens que eu não vou cumprir. É, E assim é vai isso aí. ficar, né? É isso aí. Por isso tem que escolher bem aonde vai fazer, né? Tem, Exato. tem que escolher bem, né? Então aí tem a blindagem patrimonial mesmo. Não, isso é muito, muito normal, né? Quando vai fazer a organização patrimonial, né? Tem que ver qual atividade que aquele empresário está inserido, qual que é o risco dele, né? Porque às vezes tu começa a levantar, o cliente ele tem muitos riscos que ele mesmo desconhece, né? Exato.
O cara tem muito empregado, tá envolvido numa atividade que daqui a pouco tem bastante risco, não por ser uma atividade lícita, né? Porque daqui a pouco existem várias atividades no Brasil que tem muitos impostos ou que tem que sofrem esse tipo de penalização, né? Então o cara tem que também se proteger de alguma maneira, legítima defesa, como tu disse antes, né? É bem isso aí mesmo. Utilizar os instrumentos também para se defender de alguma forma, né? Então, vamos lá. Pô, offshore acho que bem legal, não tem hoje por que não ter, né?